Olá, pessoal. O tema que eu vou tratar aqui é um tema complexo, extenso demais, então é impossível eu abordar tudo o que eu quero falar em um vídeo apenas. De uma forma didática, eu preferi dividir. Este primeiro vídeo, esta primeira aula, eu falarei sobre a história do mito do bom selvagem. Claro que não teremos tempo para explicar os pormenores, os detalhes da trajetória desse mito, do bom selvagem, mas será exposto de uma forma breve, enfática e pontual. A segunda parte tratarei sobre o mito do bom selvagem e a guerra como mecanismo humano para a civilização. Estará na segunda parte do vídeo, que eu lançarei daqui mais ou menos uma semana. Preparei alguns slides. Por conta da letra é difícil ler pela tela do celular, mas é possível pausar o vídeo, printar e, em modo pinça, você consegue ter acesso ao conteúdo. Então, boa aula, bom vídeo. No decorrer do vídeo serão citados nomes e referências importantes. E eu garanto que mesmo que seja um vídeo simples, tem um conteúdo que muitas vezes não é aprofundado em nossas aulas de história na faculdade. Então é isso. História para dentro da cabeça após a vinheta. O mito do bom selvagem com o professor César Augusto. O que a maioria das pessoas sabem é que foi Jean-Jacques Rousseau que elaborou aquela frase, aquele conceito de que o homem naturalmente é bom e a sociedade é quem corrompe esse ser humano. Mais na frente da nossa aula, nós vamos falar mais sobre Jean-Jacques Rousseau. Agora, nesta primeira parte, vou apresentar que o imaginário, a mentalidade do bom selvagem vem antes de Jean-Jacques Rousseau. Alguns nomes serão falados aqui, provavelmente não é de conhecimento. Não entrarei em detalhes, senão ficaria um vídeo de mais de 5 horas, mas de forma superficial, mesmo assim é importante e eu acredito ser suficiente para a assimilação. Nós temos aqui a teologia cristã, que vai aí juntamente com a filosofia judaica da criação de Deus de um jardim do Éden. Colocou nesse jardim Adão, Eva, seres perfeitos, naturalmente perfeitos, puros, santos. A partir de então, parece que ao longo da humanidade houve esse mito do paraíso perdido e de pessoas que viviam em estado de pureza. Esse mito ele ganha força na Idade Moderna, logo após o Renascimento. O conceito de Renascimento é um conceito amplo, é também político, é cultural, e é nesse conjunto de acontecimentos, na Idade Moderna, que dá origem às grandes navegações. Um dos acontecimentos fortalece com as grandes navegações o mito do bom selvagem, mas já existia antes. Vamos aqui com Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, genovês, viaja para as Índias aí buscando novas rotas, e nesta empreitada ele encontra um novo mundo, um novo continente,
E nesse novo continente ele faz alguns apontamentos. Ele faz apontamentos que ele observa a natureza paradisíaca, as árvores luxuriantes, os pássaros, a descrição do Éden. Ele observa que os homens viviam nus, mulheres andavam nus, não havia malícia entre ambos, não tinham vergonha, não escondiam as suas vergonhas. Então, ele encontra pessoas simples, honestas, generosas, ao extremo. É claro que é uma visão romantizada, ele não entra nas questões culturais, políticas entre as tribos, entre uma tribo e outra. Mas ele cria esse mito aí, ele reproduz esse ideal do bom selvagem. Temos aí Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, ele foi relator aqui da expedição que descobriu o Brasil, com Pedro Álvares Cabral. E ao chegar ao Brasil, ele faz a sua carta só a carta de Pero Vaz de Caminha só se tornou pública no século XIX, mas no século XVI ele fala que os índios desconheciam a imortalidade da alma, não carregavam bens próprios, eram desapegados aos bens e eram senhor de si mesmo, não precisava se submeter a um rei, a uma hierarquia. André Tevet, 1558. André Tevet, eu vou pronunciar como eu acho que é assim que pronuncia, 1558, ele esteve aqui no Brasil, o Brasil já estava descoberto aí, a colônia portuguesa, ele veio numa expedição francesa que havia interesse em criar uma França Antártica. Ele foi o primeiro a introduzir esse método comparativo de comparar a civilização europeia com os costumes indígenas. Na sua comparação, é claro que ele deprecia, ele critica a civilização europeia e enaltece a civilização indígena, o modo de vida, a simplicidade. E ele fala o seguinte, que os índios acreditavam na imortalidade da alma. Observe que o Pero Vaz de Caminha já falou ao contrário, então não havia uma percepção coerente. E mesmo os índios em seu estado puro de simplicidade, eles acreditavam em ser superior, ao contrário dos ateus na Europa. Vamos aqui para a próxima. A comparação com hábitos do Velho Mundo e da Antiguidade Clássica é especialmente frequente quando André Tevet, embora romantizando o índio, ele depara com o ritual de antropofagia, que é um ritual onde um guerreiro come a carne de outro, porque acreditava estar possuindo ali os poderes do outro. É todo um ritual que envolve um simbolismo, que cabe em outro momento explicar. Ao deparar com esse ritual, é claro que o André Tevet ele é tendencioso. Ele passa a relativizar esse ritual para justificá-lo, que em culturas como os turcos, armênios, haviam práticas semelhantes. Desta forma, para suavizar o ritual da antropofagia. Outro também, que foi um viajante que esteve aqui no Brasil, na chamada França Antártica, que se converteu ao calvinismo. Esse Jean de Lery, ou Lery, eu não sei como pronuncia, eu vou pronunciar como se escreve, Jean de Lery. Ele se converteu ao calvinismo, ele esteve aqui no Brasil, ele conviveu com os índios, observou a sua simplicidade, pureza, mas essa percepção é muito mais fruto da própria imaginação do que a realidade em si.
porque havia índios aqui em pé de guerra uns com os outros. Todavia, o que chamou a atenção de Lery é que o modo de vida indígena era muito mais elevada, nobre, romantizada do que o próprio bárbaro. Ele vai chamar os índios, os europeus, de bárbaros. Quando ele se depara com a antropofagia, ele chega à conclusão que a antropofagia, por mais cruel que seja, não é tão cruel quanto a prática da usura. Observe que ele é um calvinista. Aí, sobre o pensamento econômico, religioso, teológico do calvinismo, cabe em outro momento. Porém, a Igreja Católica, que está até relatada lá nas belas palavras, nas belas letras de Shakespeare, em Mercador de Veneza, onde a igreja que visava a salvação da alma e proibia os juros, emprestar a juro, isso é usura, o Jean de Lery defende que emprestar dinheiro a juros e os agiotas europeus eram muito mais terríveis do que os antropofágicos. E daí ele vai fazer comparações, olhar para a natureza do Novo Mundo e fazer louvores, remeter a versos bíblicos, que Deus criou o mundo, a natureza é obra da mão divina, etc. Jean de Lery, ele escreveu um livro chamado História da Viagem à Terra do Brasil. História da Viagem à Terra do Brasil, publicado em 1578. Todos os relatos, tanto de André Tevet quanto de Jean Lery, incendiou o imaginário da metrópole, ou seja, o imaginário dos europeus. Neste assunto aqui, eu recomendo a leitura do livro de Sérgio Buarque de Holanda, Visões do Paraíso. Há um outro dominicano chamado Bartolomeu de las Casas, de 1519. Ele esteve aqui na América acompanhando uma expedição espanhola. Então, conhecendo aqui a América Espanhola, ele faz o seguinte apontamento, que os habitantes viviam realmente como povos da Idade do Ouro. E mais ainda, ele vai falar que os habitantes eram semelhantes, eles viam nesses habitantes o pai Adão, que vivia em seu estado de inocência, que eram mansos, humildes, amáveis, generosos, descendentes de Adão. Observe aí como a teologia cristã permeia o imaginário. E também vai corroborar aí no mito do bom selvagem. Aqui não é o mito mais sistematizado, não é. Jean-Jacques Rousseau vai dar um lance mais filosófico. Aqui nós temos uma visão sobre os índios que corrobora e que constrói esse mito. O mito vem muito antes de Jean-Jacques Rousseau, como estou apresentando. Nós temos aqui mais o que? Temos que o mito do bom selvagem ele foi amplamente divulgado e aceito no imaginário dos habitantes da Espanha, dos espanhóis e dos franceses. Na Inglaterra não foi tão forte. No entanto, teve uma escritora chamada Afra, eu vou falar como se escreve, não sei como pronuncia, Afra Ben,
1688. Ela escreveu uma novela. Nessa novela ela retrata a história de um velho rei africano que possuía portes, valores nobres. A novela chama-se Oroonoko. Mais informações, congelar a imagem e vamos continuar. Temos também o Robinson Crusoe, escrito aí por Daniel Defoe, que Robinson Crusoe, em suas viagens, depara com um índio que é canibal. Ele converte o índio ao cristianismo, chama-se Sexta-feira, é um índio bom, fiel, renuncia à antropofagia e se torna um cristão, tornando modelo do bom selvagem. Já no século XVII, apresentamos aí quem? Louis Armand de La Rotan. Ele escreveu um livro chamado Observações, Novas Viagens à América Setentrional. Em 1703 ele publicou esse livro em Haia. Haia é um território ali da Holanda. De acordo com La Rotan, pronunciar como se escreve, La Rotan, os índios não tinham inveja e nem ambição, porque ignoravam a propriedade privada, eram igualitários. Observe que a semente do romantismo está aqui. O ressentimento ao burguês, o ódio ao burguês, a ambição, a busca pelo homem de valor puro, em uma sociedade igualitária. O romantismo vai deixar elementos em outras ideologias que vieram depois. Uma delas, o socialismo, o comunismo. Os índios eram bons porque ignoravam a propriedade privada, não conheciam dinheiro, não tinha orgulho, ambição, etc. Por fim, temos Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau é considerado iluminista, apesar de que há professores atuais, um deles, Luiz Philippe Pondé, não coloca o Jean-Jacques Rousseau dentro do rol dos iluministas. Mas, convencionalmente, Jean-Jacques Rousseau é considerado um iluminista. E para Rousseau, o homem vivia, o estado selvagem não era a mesma coisa que o estado natural. Esse estado selvagem, que talvez nunca tenha existido, talvez, é do homem pré-social, que sai das mãos da natureza bom, saciando, tirarei a palavra, o adjetivo bom para entender melhor. Segundo Rousseau, saciando o homem, saciando sua fome debaixo de um carvalho, matando sua sede no primeiro riacho, dormindo ao pé do mesmo carvalho, ou seja, o homem vivendo naturalmente, de acordo com as leis da natureza. Nesta fase, os homens não são nem bons nem maus, porque eles não conhecem, eles não têm relação moral, não tinham nem virtude nem vícios. Mas aqui observe, o homem não é bom nem mau porque ele não tem relação moral, a relação moral social que vai corromper o ser humano. Atenção para esses detalhes, porque vai fazer entender até mesmo as correntes filosóficas e políticas atuais. Dentro do pensamento de Rousseau, há no homem a perfectibilidade. E essa perfectibilidade ela é destruída no contato com a sociedade. Esse estado de natureza original é difícil de sustentar porque o homem isolado não pode reagir aos ataques da natureza, aos ataques dos animais. Um homem isolado na natureza, como Jean-Jacques Rousseau imaginou, descreveu, não existe, porque o homem na natureza, ao deparar com animais, em busca de alimentos, ele não iria sobreviver.
Mais sobre Jean-Jacques Rousseau falaremos na segunda parte. Mas o homem, ele tem um dom, ele é dotado de um atributo chamado perfectibilidade. E na verdade, o cristianismo, ele fala que todos nós somos pecadores, porque nascemos separados de Deus. Então não é para misturar teologia, mas dentro da teologia cristã, nós temos um elemento que é possível compreender um pouquinho do ser humano. O homem, ele é de natureza pecaminosa, ele nasceu em estado, o estado dele de nascimento já é apartado, separado de Deus, por isso que ele busca a religação, a religião, para religar com Deus, para se tornar perfeito. Ou seja, a perfeição é um processo longo de contemplação, de lapidação do caráter. Rousseau coloca isso no início do ser humano, como se ele fosse de forma natural. Vamos lá. Na Europa, todo esse pensamento aqui que nós estamos debatendo aqui nesse vídeo, podemos entender o seguinte, que na Europa o mito envolve uma atitude de autodepreciação e de idealização do outro. Esse pensamento do mito, esse mito do bom selvagem, e atribuindo sempre à cultura ocidental como a ação de atribuir à cultura europeia valores bárbaros, como foi Jean Delerre, como foi Jean-Jacques Rousseau, considerando a sociedade corrupta, imoral, destruidora da moral. Há nestas narrativas a atitude, o elemento da autodepreciação, da desvalorização da própria cultura. Isso está em sintonia com as pautas políticas atuais. Sempre a Europa, através dos seus órgãos jurídicos e políticos, apontando para as demais culturas como vítimas do processo colonizador europeu, o europeu selvagem, o europeu egoísta, o europeu capitalista selvagem. Há uma depreciação cultural e política atualmente. Essas narrativas, elas fundamentam outras narrativas de desvalorizar a própria cultura, se autodeclarar opressor, um perigo à humanidade e ao contrário, idealiza o outro. Então, nós temos que no Brasil a adesão do mito do bom selvagem significa o quê? O aviltamento, a depreciação da cultura alheia e a exaltação da própria cultura, segundo o site que eu estou me referindo aqui, me basando para passar esse conteúdo. A expressão ideológica da primeira doença do modo europeu é o exotismo, a exaltação daquilo que é exótico. Elementos de outras culturas são exaltadas. E já ao contrário do Brasil, é a utilização desse mito na formação da nossa nacionalidade. Se não é aqui a literatura de José de Alencar, romântico, ali no conjunto de acontecimentos do século XIX, na busca de uma identidade nacional. Nós temos uma identidade que se constitui na base de uma ficção tão irreal quanto a própria ficção. Se o brasileiro é um bom selvagem, e se o bom selvagem é uma ilusão, o brasileiro também não existe. O que eu falei, essa aula aqui foi baseada neste site aí, muito interessante. E o mito do bom selvagem, ela atrapalhou a relação do europeu para com outros povos, levando o europeu
a não ter uma compreensão mais aprofundada, correta, mais, que eu gosto de dizer, de uma forma mais antropológica do homem, de outros povos. Ao contrário, nós brasileiros, nós absorvemos que nós fomos um dia o bom selvagem. E desta forma encaramos o outro como opressor. Essa relação é complicada. O que eu falei está baseado neste artigo muito interessante, que está nesse site, e citações, autores mencionados aqui nesta primeira parte, está aí nas referências. Para quem tiver interesse, só buscar as referências. E é isso. Vamos agora para a segunda parte da nossa aula.